mandou a Suiana somente para ver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória, 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 glória. E ela não reconhece o que o ser humano fez por ela. A cegueira é triste. Ela, quando ela chega à visão do ser humano, ela não enxerga a gratidão. Aquele homem foi bom com a minha vida. Tudo que eu precisei no momento, aquele homem me ajudou. Aquela pessoa estendeu a mão para mim. A quantos eu andei, busquei, mas só onde eu chegava eu levava para na cara, eu levava porra na cara. Muitos diziam que não podia, mas teve um lugar que você chegou. Você tem que recordar, você tem que se lembrar. Glória a Deus. Você chegou e a porta não foi fechada. Você tem que se lembrar que o dia que você precisou, a mão foi estendida. Você tem que recordar que quando você mais precisou, a ajuda chegou nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia a Deus. Não seja grato. Não seja grato com quem lhe deu a Glória, mão glória, direita. glória, glória, Não glória. seja grato com aquele que lhe ajudou, com aquele que lhe honrou, com aquele que lhe exaltou. Não seja grato. Reconheça. Reconheça. Seja grato. Aleluia, Jesus. Fulano não fez muito pela minha vida, mas se você se lembrar, você vai ver que alguém fez alguma coisa por você. Alguém tem que ter feito alguma coisa por você. Não é possível que ninguém viva neste mundo sem nem precisar de uma ajuda de alguém. Não tem este que nunca precisou da mão de alguém, igreja. Não tem, não existe. Seja grato, honre, exalte, fale de bem. Glória a Deus. Não só aponte, não só julgue, não só fale mal. Verdade, Jesus. Quando nós reconhecemos que nós somos pequenos diante de Deus, que nós reconhecemos aquele que nos ajudou, Deus, nós não vamos perder, nós só vamos ganhar, nós só vamos ganhar da parte de Deus, porque nós estamos reconhecendo. Aleluia, Jesus. Glória a Não Deus. só julgue. Se não fez hoje, amanhã vai fazer. Se não fez hoje, é porque hoje não teve condições. Mas amanhã Deus ele envia condições e vai fazer. Aleluia. Não queira procurar um erro em cima de alguém só para apontar. Não queira lembrar de algo que aconteceu só para julgar. Mesmo porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8: aquele que está em Cristo Jesus tem uma condenação mais alta sobre ele. Tem uma condenação mais alta sobre a nossa vida, para que você venha apontar o dedo e nos acusar. Aleluia, Deus. O que nós fizemos há 10, 20 anos. Glória, glória, glória. Não seja grato, mas seja grato, seja agradecido. Quiser acusar o nosso Jesus, achar uma mulher no erro, usar o erro da mulher para apontar o nosso Jesus. Vamos pegar esse homem agora, esse camarada aí, vamos pegar ele agora. Ei, mestre, ei, Jesus. Essa mulher aqui, ó, que nós estamos trazendo aqui, ela foi pega no mesmo feito. Ou seja, ela foi pega de novo no terra. E pela lei de Moisés, é para ela estar morta. É para ela se deixar. Mas nós trouxemos a tua presença para que o Senhor venha falar o que nós temos que fazer com ela. Eles não queriam se importar com aquela mulher. Tanto fazer para eles se ela ia morrer ou não. Eles queriam acusar a Jesus. Eles queriam pegar a Jesus. O alvo deles era Jesus. Assim, pastor, é os pastores da igreja. O alvo não é cá. O alvo é o pastor. Se o pastor, o nome está apontado. Se a pastor errou, o nome está lá de pé. Se o membro da igreja erra, é porque o pastor não tem visão. Se o sobreiro pega, é porque o pastor aceita. Não, Glória a igreja. Deus, aleluia. Não! Apenas isso é uma forma de você
Deus. Tudo bem, pela lei de Moisés, está certo, é para ser apedrejada. Mas pelo que vocês disseram, ela já foi pega 2 vezes. Por que ela não já está morta? Porque se ela era para estar morta pelo feito disso, se ela para estar morta, não era para ter chegado até a mim. Ela foi só uma desculpa. Às vezes a igreja é uma desculpa para pregar, Aleluia, atingir Deus. está na frente. Glória, glória. Nós não temos que olhar o passado de ninguém. Nós temos que olhar o passado da igreja. Mesmo que se nós for olhar o passado de alguém, nós temos que começar a olhar pelo nosso. Porque nós todos temos passado. Todos nós temos falha e temos erro. O que nós temos que ser é grato, reconhecer pelaquilo que fizeram por nós, pelaquilo que fizeram pela nossa vida. Quando nós mais precisamos estender a mão, quando nós precisamos, alguém chegou até você e disse: eu estou contigo. É nisso que nós temos que reconhecer. Nós temos que ser gratos. Não ser grato com aquilo que nos ajuda. Eu sou grato, Deus. Aleluia, Jesus. Primeiramente a Deus. Sou muito. Segundo, sou grato, meu pastor. Não é porque está aqui, porque eu sempre faço falar sobre 7. Eu precisei estar lá, e aqui eu sempre falo. Eu tenho um pastor que me ajudou e me ajuda até hoje quando eu preciso. Eu preciso falar quando ele está à minha frente. Mas eu reconheço aquele que me estendeu a mão quando eu menos mais precisei. Nós temos que ser grato. Saul, ele ajudou o Ziba. Ele criou a família de Ziba. Mas Ziba não reconheceu. Ele não quis saber da existência daquele menino. Porque se ele tivesse trazido aquele garoto para a sua casa, aquele garoto tinha uma vida melhor. Não teria passado fome, não teria sido humilhado. Não dava de favor na casa de outro. Ele teria sido educado, ele teria tido uma vida digna diante dele. Ou seja, ele teria uma vida digna de um príncipe, porque ele era príncipe, era filho de Jonathan, neto de Saul, mas ele não reconheceu. Aleluia, Deus. Então seja grato a Deus, gente. Glórias a ti. Seja grato àqueles que lhe ajudam. Não seja ingrato, porque alguém fala isso, fala aquilo, não transforma o seu coração. Deixe o seu coração como ele é. Dê espaço no seu coração só para Deus. Não divida o seu coração em 2 pedaços. Aleluia, Deus. Glória, glória. Deixe o seu coração aberto para as coisas do Senhor. Deus, Ele vai fazer nos reconhecer, nos voltar ao passado e saber ser grato e agradecer. Aleluia, Deus. Glória, glória. Mesmo estando longe, Deus vai trazer a recordância, vai tocar no coração e vai fazer lembrar. Lembra-te de alguém que estendeu as mãos para ti. Lembra-te quando tu mais precisou, uma mão estendeu para a tua vida. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, glória, Deus. Aleluia, Jesus. Não esqueça que o que nós fazemos aqui, que não é simples estar olhando e contemplando, escrevendo tudo que nós fazemos nesta terra. Se nós fizermos bem, se nós agradamos, Ele vai fazer algo diferente. Aleluia, Jesus. Ele vai. Glória, glória, Porque o glória. nosso Deus, Ele não nos tirou da onde nós vivíamos somente por tirar. Ele tirou, porque em cada um de nós Ele viu aquilo de homem, Aleluia, Deus. mas Ele viu a minha. Glória, 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 Jesus. Deixa vontade, deixa eu falar. Lá no fundo reconhece. Quando a espada de Deus ela entra, Ele reconhece nem aquilo, mas os olhos estão tão cegos
que não deixam reconhecer a verdade. Mas Deus vai fazer voltar. Se conecta com Deus, escuta a voz do Senhor falando contigo através desse louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para te ajudar. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você que achou que Deus não falava mais contigo, Ele vai falar contigo. Aleluia. Não desanime. Deus tem uma palavra para ti esta noite. Tudo que você pediu a Deus já está vindo ao teu encontro, igreja. Já está vindo ao teu encontro tudo que tu pediu a Deus. Este dia Deus te puxou no teu escondido, a qual ninguém poderia ver as tuas lágrimas, o teu choro. Mas Deus lá de cima, Ele contemplava as tuas lágrimas. Ele via quando tu chorava no canto da tua cama, dizendo: Deus, até quando o Senhor vai me deixar passar por essa situação? Deus sabe aonde cantará e a fé. A solução já está chegando, igreja. Aleluia. O meu Deus e o teu Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe aonde tu está, aonde é a sua. Ele sabe aonde eu posso ir, aonde a tua voz está andando. Ele sabe aquilo que tu está sentindo, que tu está passando, a dificuldade que tu está vivendo. Ele sabe. Ele olha e contempla a tua vida. Ele está enviando o teu socorro. Ele está enviando o teu consolo esta noite. Aleluia. Porque Deus Ele vai fazer tudo. Ele sabe de tudo, igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele vai mudar tudo. Ah, a basura, a